Meu senhor e minha senhora, o dia que eu gravo esse vídeo aqui, que é segunda-feira, dia 1, ele vai ao ar terça-feira, dia 2, eu descobri que o calvo da Campari foi preso por violência doméstica. Ele bateu na sua namorada. Foi preso, enfim, depois ele saiu lá, enfim, depois de audiência de custódia. Eu não entendo essas coisas, eu só sei que teve o fato, certo? E o que acontece é o quê? Como diria a Bárbara Torres, por sinal siga ela, @a Bárbara Torres, ela fala sobre comunicação, mas ela também comenta coisas com muito bom senso. E acontece que ela fala o quê? Surpreendendo um total de 0 pessoas, isso aconteceu. Então eu tinha um tema para gravar aqui hoje, mas eu resolvi passar na frente, primeiro porque nessa coisa da internet, eu não vou ser falso com vocês, existe um negócio chamado timing post. O que é um timing post, meu querido? É quando você fala sobre um assunto que está sendo muito falado, então você consegue alcançar mais pessoas, tá bom? Todo mundo que faz isso, todo mundo que resolve falar sobre um tema atual é porque está querendo aproveitar o timing post. Mas não só por isso. Eu vou falar sobre essa questão aí do calvo da Campari, depois eu preciso falar sobre esse apelido que, pelo amor de Deus, né? Pelo menos assim, espero que um dia eu continue sendo cabeludo do bom senso. Se me apelidassem de calvo da Campari, velho, se apelidassem de calvo da Campari, desistia da rede social, velho. Como é que você vai instruir homens a ser másculos, fortes, um macho alfa, ser um red pileiro, sendo chamado de calvo da Campari? Ai, meu, como é que acreditam? 464 mil pessoas seguem o calvo da Campari. Meu Deus do céu. Mas enfim, já falei, eu ia falar depois, mas falei agora. Mas por que eu quero falar sobre isso? Porque eu já falei aqui sobre red pills e feministas estão certos, sobre a questão de não valer a pena se casar. Já falei aqui sobre o homem, né, que não se compromete. Qual que é a pior postura do homem? É o não se comprometer consigo mesmo. Já falei várias vezes aqui. Inclusive, eu também falei sobre a dificuldade de ser mulher num mundo que odeia homens. Tá? E esse assunto caiu na minha mão e a gente precisa comentar mesmo, porque tem a ver com o que eu sempre digo aqui. E eu quero retomar um assunto que eu já falei de uma maneira, mas eu quero desenvolver mais ele, que é a relação entre amor e poder. Tá? Porque hoje em dia se confunde demais o que é amar e o que é ter poder. O que é amar e o que é ter poder. Parece que quando eu vou amar eu não posso ficar desconfortável. A gente vai conversar sobre isso aqui. Parece que quando eu vou amar, a outra pessoa tem que concordar perfeitamente comigo, ela tem que fazer o que eu quero. Reza a lenda que o moço lá, o calvo da Campari, ele foi agressivo com a mulher depois que ela recusou querer ter relações com ele, né? Algo assim, mas eu não sei se isso é verdade ou não, mas não é de se admirar quando nós vamos pensar que isso acontece todo dia, né? Vamos ser sinceros. Mas enfim, vamos lá. Antes de começar, claro que eu tenho que dar os recados rapidinhos. Siga, deixe seu like nesse vídeo, ligue a sineta, tá? Não custa nada. Ligando a sineta, você é notificado de todos os meus vídeos. Segunda a sexta-feira eu tenho vídeos aqui, eles estão sempre beirando meia hora, então é conteúdo de verdade, tá? Eu não tô aqui fazendo videozinho para clickbait. Terceira coisa, você vai descobrir então que eu tenho um podcast do Bom Senso, que toda quarta-feira, meio-dia 15, eu tô ao vivo aqui, para falar para vocês, para conversar sobre atualidades e assim por diante. Também você descobre que, né, me seguindo, você descobre que eu também tenho um clube do canal. O clube do canal você paga R$ 7,99 por mês e você tem acesso aos vídeos do podcast, porque depois de uma semana o podcast vira vídeo exclusivo, tá? E se você gosta do meu conteúdo ou está gostando do meu conteúdo, não esqueça, né? Pense, né? Falo para você, considere me apoiar aqui, tá bom? Mesmo que você não consiga assistir tudo, considere me apoiar aqui, que eu com certeza vou te ajudar, tá? E os últimos 2 recados, rapidinho, eu sou psicólogo, então se você tá passando por qualquer coisa que eu falo nesse vídeo, ou se qualquer coisa que você tá passando em qualquer outro vídeo, você pode mandar uma mensagem para mim e marcar um horário. Pode ser um horário de terapia, então a gente faz uma terapia, ou pode ser um atendimento pontual, em que o atendimento pontual é um atendimento de 1h30, em que a gente conversa durante 1h30. Tá bom? Tem gente que faz terapia, faz acompanhamento, mas às vezes marca comigo para tirar uma dúvida, conversar comigo, tá? E por último, a segunda turma do meu projeto Minha Vida com Bom Senso, eu vou começar a explicar e eu vou abrir as vagas, tá? Num grupo exclusivo que está aqui embaixo. Então entra no grupo exclusivo do WhatsApp, é gratuito, tá? Você entra lá eu vou falar, lá eu vou trazer informações, lá eu vou trazer mais notícias sobre isso, a gente conversa mais de perto. Então se você quer fazer parte da minha segunda turma do projeto terapêutico chamado Minha Vida com Bom Senso, entra nesse grupo, tá bom? A ideia são 4 reflexões práticas, reflexões com exercícios e um encontro ao vivo comigo, tá bom? Uma terapia em grupo mesmo,
tá? Então, entra aqui embaixo, você vai ficar ser informado sobre a segunda turma e então a gente pode conversar mais de perto, beleza? Então vamos lá. Quando a gente vê essa questão do Calvo da Campari, esse desinfluenciador, né, essa má companhia, sua mãe chamaria esse sujeito de eu não quero que você ande com esse tipo de gente, viu? Sua mãe estaria certa. Essa questão, nós temos que levar em consideração que é quando o amor se torna um jogo de dominação. É quando o amor se torna um jogo de poder. E nós temos um problema nisso. Que acontece o quê? Nós temos um problema porque, sim, dentro de um relacionamento, nós queremos ter um certo tipo de poder de ação. E esse poder de ação, ele é justificável. Vamos dar um exemplo. Se você entra numa relação em que a pessoa manda em você, te humilha, é tóxico, te ofende, coisa e tal, e você não consegue terminar com ele, porque senão o sujeito te humilha, o sujeito te maltrata, enfim, esse tipo de coisa, você está num relacionamento tóxico, não é isso? Não é verdade? Então, ou seja, existe dentro de uma relação a necessidade de nós termos poder. E, na verdade, esses dias eu até publiquei um Reels lá no meu Instagram, né? Quem me segue lá no meu Instagram sabe que meus stories são 90% meme, com pinceladas de coisa muito séria. E tem um Reels que eu publiquei lá, que é o sujeito perguntando para um cara que tem 90 anos e é bilionário, né? Qual que é o maior segredo, né? E aí, claro, né? O cara vai falar que o maior segredo é encontrar a esposa. Encontrar a esposa. É acertar na escolha da esposa. Ou, no caso das mulheres, acertar na escolha do homem. Por quê? Porque, nas palavras dele, né, que eu lembro aqui, uma mulher, quando está junto com seu homem e eles trabalham em conjunto, eles podem fazer grandes coisas. E uma mulher, quando se junta com um homem e eles não conseguem dar certo, funcionar, você pode ser tragado para dentro de um buraco. Então a gente percebe isso, que o relacionamento, nós temos que ter um certo tipo de poder. Eu acho que essa questão de achar que... como é que eu vou dizer? Eu acho que essa questão de procurar ter poder, ter liberdade dentro de um relacionamento, até onde está a liberdade, até onde não está, coisa e tal, blá, 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 é uma discussão válida, tá? É uma discussão válida porque eu já atendi como psicólogo, já atendi inúmeras pessoas que não tinham liberdade nenhuma. Não podiam falar, que eram ofendidas. E tem pessoas, eu não sei se é seu caso, que não conseguiam sair de casa e largar os seus maridos porque não tinham dinheiro para poder sustentar fora de casa. E o marido deixava claro que não iria pagar um centavo, mesmo sendo obrigado por pensão, enfim, qualquer coisa do gênero. Ou seja, pessoas que estão reféns de circunstância, de uma questão financeira, muitas vezes, tá? Estão reféns no relacionamento para conviver com um cara desse. Então o que acontece é que nós temos que pensar nisso, tá? Mas pensar nisso não faz com que nós tenhamos que transformar um amor em dominação. Em que nós vamos transformar toda a realidade amorosa em um jogo de dominação. Em que ganha quem tem mais poder. Por que o cara da Campari chega nesse nível? Por quê? Tem uma gradação até chegar nele. Ele faz sucesso porque ele é mais grotesco, ele é mais caricatural, né? Afinal de contas, ele se chama Calvo da Campari. Mas o que acontece é o quê? Ele é um sintoma do que acontece hoje em dia. Ele é um sintoma do que acontece hoje em dia, desse jogo de dominação. Então, em algum momento vai chegar uma hora que vai aparecer um homem e falar assim, quer saber? As mulheres que se lasquem, entendeu? Nós não precisamos das mulheres, nós temos que usá-las como objeto, né? Como acontece no feminismo, gente. Como acontece do outro lado no feminismo, em que as mulheres não dependem de homens. As mulheres não dependem de homens. Pra nada. As mulheres nunca precisaram. O homem não serviu nunca para nada. Entende? Então, nesse sentido, é que a gente vai vendo que são discursos para gerar um certo tipo de sensação de poder, em que você vai, então, estar acima de relações que são consideradas ou tradicionais, ou obsoletas, ou desvantajosas. E eu digo mais, gente, dentro do universo religioso, dentro do universo até mesmo católico, enfim, cristão, eu já vi pessoas defendendo a ideia de que o casamento não é vantajoso para o homem. Eu tenho vontade de morrer. Como é que o casamento não é vantajoso para o homem se você é cristão? Como é que essa ideia entra na sua cabeça se você não tem um segundo crítico?
Não é bom que o homem fique só. Foi Deus que falou isso. Mas não é vantajoso para o homem. Entende? Eu fico doido, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Outro dia eu me propus aqui, até conversando com uma paciente minha, eu me propus a pegar frases em princípios aqui e ser o dia do tiroteio. Pegar frase tipo essa e a gente vai analisar uma por uma, pra você ver como não tem noção nenhuma. Mas continuando o que eu estou dizendo aqui. O que a gente tem que entender então é, esse tipo de discurso, ele está rondando por aí. E esse tipo de discurso está rondando, e ele é um sintoma exagerado de, às vezes, algo que você sente dentro do seu relacionamento. Você sente dentro do seu relacionamento. Hoje em dia, quando as coisas não estão boas, o risco que nós corremos é, em vez de pensar como eu posso melhorar minha relação, é eu pensar como eu posso, o que eu devo fazer para eu me sentir mais à vontade. O que eu devo fazer para que ele faça o que eu quero. Qual é a técnica, qual é a ação, qual é a postura que eu faço para que a minha esposa ou meu marido faça o que eu quero? A gente esquece que o relacionamento é um sacrifício mútuo. Eu falei sacrifício. Quando o relacionamento está excelente, bom, maravilhoso, ainda assim é difícil, ainda assim tem complicações, ainda assim você tem que negar a si mesmo, principalmente se você tem filho. Vou dar um exemplo para vocês, eu já falei isso várias vezes, o casamento eu com a minha esposa, a gente até tira sarro já, que a gente só não se separou quando tinha só um filho, porque o Joaquim dormia a noite inteira, só por isso, que a gente estava descansado. Então foi quebradeira de pau ali 2019, 20, sei lá, enfim, foi uma quebradeira, tá? Acho que até uns 21 foi. Não era barraco, tá, gente, pelo amor de Deus, mas era constantemente a gente estava se desentendendo. Hoje em dia, com a graça de Deus, amadurecemos e assim, eu posso dizer assim, estamos na nossa melhor fase com certeza, entende? Daqui pra cima, que é uma ascendente, entende? E o que acontece é o quê? Não por isso é super legal, eu acordo super feliz, eu e minha esposinha, eu e meus filhinhos, eu sou um pai amoroso. Não, pô, claro que não. Ontem mesmo eu tinha que dar uma bronca no meu filho, aquele desentendimento, essas coisas. Então, o que acontece é que a gente tem que entender que parece que na nossa cabeça, ou então, o que essas pessoas querem nos dizer, é que em algum momento, principalmente vocês homens, em algum momento você vai encontrar uma relação que é de, baixo custo de manutenção. Cara, baixa o custo de manutenção. Que vai meio que vai no ponto morto, entende? Só tocar. Vai, a correnteza vai tranquilo. E é isso que me deixa preocupado. Porque as mulheres também. As mulheres, obviamente, não acredito que as mulheres vão seguir o calvo da Campari, mas vocês vão acabar seguindo alguma mulher do universo feminino que pode ter um discurso muito parecido. Entende? Não é difícil você acreditar que se de um lado tem o calvo da Campari falando que quando você tá bebendo Campari uma mulher oferece uma cerveja, ela tá querendo, como é que ele falava? Eu vi esse vídeo, é que eu dei mais risada do que eu peguei o conteúdo. É que não, ela tá querendo te dominar, ela tá querendo assim, tirar você do que você tá fazendo pra puxar pro dela. Então é como se a mulher estivesse oferecendo cerveja, é pra ver se você é um cara forte o suficiente pra continuar tomando o que você tá tomando, ou você vai ceder pra ela, entendeu? É com certeza do outro lado, né? Aí, ó, isso que dá não ser calvo da Campari, o cabelo tá uma zona. Ah, o calvo da Campari tá aqui, ó, invejando o problema que eu tenho hoje, que é o cabelo rebelde. Bad Hair Day. Com certeza, do outro lado, você vai ter alguma mulher que vai dizer a mesma coisa. Ah, o cara chega, o cara não sei das quantas, ele tá tentando te dominar, ele tá tentando te subjugar, ele tá querendo te usar, ele tá querendo... Cara, é a mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Infelizmente eu conheci o calvo da Campari antes de ele, enfim, ser preso agora, assim. Infelizmente esses assuntos já vai vir. Do outro lado, do lado feminista, eu não sei, mas você vai encontrar. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui, nesse começo desse vídeo, porque esse vídeo é dividido em 3, né? Nesse primeiro começo do vídeo aqui. Preste atenção nesse jogo de dominação. Se no teu relacionamento, na verdade, quando você pensa nas coisas que estão acontecendo, se você não está querendo ter mais poder, você está querendo amar mais. Você está querendo amar direito ou você está querendo ter mais poder, mais liberdade sobre o outro? Apesar do outro. Tá? Segundo ponto aqui. O que acontece? O que eu vejo? As feministas e o Red Pills. O que eu vejo?
é um problema muito, muito visível, assim, que inclusive eu boto a psicanálise junto aí. Ah, Jota, fala minha senhora, você vai criticar a psicanálise? Sim, é meu esporte favorito. O que acontece é o quê? Uma coisa é você identificar um problema, uma realidade. Outra coisa é você conseguir criar a solução. O que acontece hoje em dia? Nós identificamos às vezes problemas e queremos acreditar que porque identificamos o problema conseguimos resolver, conseguimos descobrir a solução. Esse é o problema. Esse é o problema. Muita gente fala assim, Jota, mas as feministas estão certas. Numa sociedade extremamente machista, em que o homem olha a mulher como objeto, elas têm que fazer alguma coisa. Sim, a sociedade é machista, umas mais, outras menos. A mulher é vista como objeto. Mas aí qual que é a conclusão que se tira? Qual que é a solução que se dá? Não precisamos de homens. Chega de relacionamento. Casamento é uma prisão. Vamos defender aborto. Essas paradas. Ou seja, você pode ter identificado um problema. Isso sim. Mas para você chegar à solução, é 10 vezes mais difícil achar a solução de um problema desse tipo, do que identificar o problema. Vamos dar um exemplo. Se você for numa favela e for ver lá o problema de saneamento básico, é visível a olhos nus, entende? O problema de saneamento básico, o problema das casas não terem condições mínimas às vezes, né? A questão de infestação de doença, de barata, de rato, esse tipo de coisa, a qualidade da água, esse tipo de coisa. É fácil você olhar e falar, nossa, isso aqui tá precisando de tudo. Como vamos resolver isso? Meu amigo, você vai ter que ter um problemão para resolver isso daí, entendeu? E muitas vezes você não vai resolver, principalmente questões culturais, como essa questão de hoje em dia, né, de relacionamento, gênero, esse tipo de coisa, assim, né? Principalmente esse tipo de questão cultural, vai muito tempo, você tem que articular muitas pessoas, tem que articular muita coisa para resolver. Não é assim. O Calvo da Campari é um exemplo, não adianta nada você olhar e falar assim, olha, né, o cara lá, os Red Pill. Não, mas a mulher também, ela acha que ela pode fazer tudo, ela quer montar em cima do homem, ela quer obrigar o homem ficar igual um capacho, igual um idiota, igual um pau mandado, e daí quando o homem perde o seu poder, às vezes, de beleza, sua potência de intimidade, ou então o seu dinheiro, ela descarta e quer encontrar o próximo que vai ser rico e que vai sustentar. Tá certo, isso é um problema? É um problema. Em relacionamentos é um problema. Nenhum homem quer encontrar uma mulher, ela sanguessuga, entende? Em que toda vez o cara fica angustiado porque a qualquer momento a mulher tá indo embora e ela tá sempre insatisfeita. Isso é um saco, entendeu? É claro, é verdade, mas você acha mesmo que a melhor solução é o Red Pill? É você dominar a mulher. Então, se ela quer me dominar, eu domino ela. Será que não existe uma outra maneira, meu querido? Ou melhor, será que não existe uma outra maneira que já proporam, já foi proposta? Proporam foi terrível, né? Desculpa, gente. Desculpa aí. Será que não existe alguma coisa que já te disseram? Né? Como diz o Chesterton, o cristianismo não foi superado, ele foi deixado de lado. Entende? Mas enfim, eu não estou falando que você tem que ir para Jesus. Seria uma boa ideia. Mas o que eu quero dizer é assim, será que a gente não consegue, tendo em vista o que aconteceu com a sociedade, entender culturalmente como que o homem pode se portar? Ou melhor, como que o homem pode se portar para, quem sabe, atrair uma mulher que não vai ser essa dominadora? E será que não dá, meus queridos Red Pills, para entender que tem mulher, sim, que não presta e tem mulher que presta? Será que não dá? Ou às vezes você encontra uma mulher que presta e mesmo encontrando uma mulher que presta, dentro dessa relação, você vai ter dificuldades. E não é porque você está tendo dificuldades, significa que essa mulher te enganou. Então soma-se a isso essa cultura que eu falei no vídeo anterior, essa cultura do imediatismo, do agora, tem que funcionar agora, tem que dar certo agora. Então a gente não quer mais esperar nem um segundo, a gente não quer mais esperar nada. Então se eu vejo uma situação que me desagrada, se eu olho e vejo, nossa, vários homens estão reclamando que está difícil, já sei, eu tenho uma ideia. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza, assim, ó, absoluta certeza. Todos os caras Red Pills nunca estudaram um dia sequer antropologia. Eles nunca foram atrás sobre o que é um homem, o que é a mulher. Nunca. Eles nunca sentaram a bunda e estudaram. De fato. Por quê? Porque o conhecimento Red Pill, assim como 90% das feministas, é um conhecimento retórico, é argumentação, de convencimento.
Então, nesse sentido, é que eu também coloco a psicanálise. A psicanálise descobriu que existe um negócio chamado... Ela deu o nome de inconsciente, né? Em psicologia tem esse problema também. Inconsciente, você sabe inconsciente de quem? Quem tá falando o quê? Descobriu lá que tem movimentos internos, coisa e tal. Mas daí eles vão lá, eles, né? O Freud vai lá e diz que isso é movido pelo complexo de Édipo, uma libido. Oh, meu Deus do céu, entendeu? É a mesma coisa que você reconhecer que um poste, uma luz está piscando, fala, nossa, a luz está piscando. É verdade, isso é um problema, né? Essa luz não deveria piscar, beleza, reconhecemos o problema. Aí você pensa, por que isso está acontecendo? Aliens, entende? Fala, minha senhora, ergueu a mão J, mas o Freud não tá assim. Eu gosto daquela frase, né? Eu gosto daquela frase, acho que uma vez eu ouvi o Olavo falando, né? Eu gosto muito daquela frase. Olha, os filósofos de antigamente acertavam na maioria das suas proposições e erravam nos detalhes. Os modernos acertam nos detalhes e erram no todo, entende? Então sim, é claro que sim. É claro que o Freud teve conhecimentos, coisa e tal ali, assim. Mas só de você ver a quantidade de pessoas que estão tentando remendar o Freud, você já percebe que o negócio tá muito errado, entendeu? Nossa, a cacetada de gente que veio depois tentando falar, Freud, acho que não é tanto, não é pra isso. Todo mundo, às vezes, com dedos, assim, sabe, coisa e tal. Assim, eu acho assim, tá errado aquilo. Tá errado. A ideia dele de homem tá completamente errada. Entende? Quando ele vai explicar ali a questão antropológica, a visão que ele tem lá do homem, você tá tudo errado, gente. Não tem como se formar daquele jeito, entende? E aí o problema é que daí ele pega a psicanálise e ele começa a fazer tudo, né? Eu sempre falo assim, um exemplo muito fácil de você ver. Vai ler O Futuro de uma Ilusão. A ilusão que Freud está dizendo é religião. Entende? E eu levanto a bandeira aqui, vou soltar essa granada e depois vocês resolvem isso daí. Outro dia a gente fala sobre isso. Não dá pra ser psicanalista e cristão, tá bom? Pelo amor de Deus, isso não é impossível. Não me faça isso com o Senhor Jesus Cristo, entende? Fica só de um dois lá. Sabe o morno, eu vomito? Isso aí é coisa de gente morna. Mas vamos lá, seguindo. Enfim, segunda parte do vídeo é isso. Uma coisa é identificar o problema, outra coisa é solucionar o problema. E o que eu acho é, hoje em dia, nos relacionamentos amorosos e nessa cultura de relacionamento amoroso, muita gente identifica o problema, mas a solução é terrível. Não parou 2 minutos para pensar, parece isso. Parece que estava mamado de Campari e não parou 2 minutos para pensar, tá? Vamos lá, terceira parte então. O que acontece então é que hoje em dia as soluções vão ser essas propostas de autossuficiência. Como eu disse aqui, você estar acima na relação. Né? Tanto que eu não queria falar, eu vou ter que falar essa frase aqui, mas é aquele meu outro vídeo de frases, eu vou chegar lá. Uma paciente minha chegou e falou assim, Jota, uma vez eu ouvi a frase que a mulher tem que se envolver com um cara que goste mais dela do que ela goste dele. Você vai se envolver com uma pessoa que gosta mais de você do que você da pessoa. Isso é uma frase. E o que isso quer dizer? Arranje alguém que você não corra o risco de ficar refém. Arranje alguém que você não corra o risco de ser otária. Mas Jota, fala minha senhora, muitas mulheres acabam se envolvendo e por causa da paixão, por causa do amor, elas acabam se prejudicando demais. Sim, muitos homens também fazem isso. Mas a solução não está em encontrar alguém que você ame menos. Talvez a solução esteja em você ser mais maduro afetivamente e descobrir que quando você entra numa relação, você corre o risco de sofrer mesmo. É isso? Todo mundo já sofreu? Eu já sofri. E continuo correndo o risco de sofrer, porque eu estou casado. Enquanto a gente não morre, o sofrimento tá aí rondando a gente. Ou então, aprender a escolher melhor. Aprender a escolher melhor. Eu faço milhões de vídeos aqui, milhões é ótimo. Eu faço vários vídeos aqui, ensinando, principalmente vocês, minhas queridas solteiras, a escolherem melhor. A escolha, né? Quando você escolhe, como eu disse no vídeo do começo ali, quando você escolhe o cônjuge, quando você escolhe a pessoa com quem você vai dividir a vida, ou vai namorar, ou vai dividir pelo menos as próximas 2 semanas, já que os relacionamentos são líquidos, isso faz uma diferença brutal, entendeu? Faz uma diferença brutal. Mas o que eu quero dizer aqui, então, é, a gente tem propostas de autossuficiência, mas nós queremos estar num relacionamento. Como é que funciona isso? Dói. Não dói. Eu tenho certeza que todo mundo que segue os Red Pills e quer se relacionar com uma mulher, o cara entra numa crise quando ele se apaixona. E ele fica se punindo. E eu tenho certeza que várias feministas e várias mulheres, elas devem se sentir muito mal ou achar que está traindo o movimento quando encontra um cara e começa a vir ideias de, nossa, casar com esse cara, ter filho, nossa, ficar em casa cozinhando, lavando as cuecas dele no tanque,
Nossa, né, como seria bom se eu não pudesse. Imagina se a mulher começa a imaginar esse tipo de coisa, ela começa, não posso, não posso, entende? Como eu já disse no outro vídeo, um dia eu ainda quero que alguém escreva um romance da feminista se apaixonando pelo Red Pill. Tensões internas, crises, e assim por diante. Mas enfim, no final das contas, então, nesse tipo de coisa, nessa busca por autossuficiência, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar nos relacionar à margem das pessoas. Eu vou tentar me relacionar não passando por dentro do relacionamento, mas contornando o relacionamento. Eu vou tentar me relacionar sem me relacionar. Eu vou tentar me relacionar sem me relacionar. E aí a chance de você objetificar o outro é muito grande. E quando eu falo objetificar aqui, eu não estou falando só questão sexual. Objetificar afetivamente o outro. Tem muitos homens que eu conheço, homens que encontram mulheres que eles não têm identificação nenhuma, mas ela é calma, ela é tranquila, ela é dócil. Entende? Mas ele não tem nenhuma identificação com essa mulher. Mas ela entra num padrão. Eu conheço muitas mulheres que não gostam do cara, mas vão ficar com o cara. Porque ele é adequado. Ou então, ele não me dá trabalho. Homens e mulheres falam essa frase, ele não me dá trabalho. Claro, meus amigos, muitas vezes ele não me dá trabalho significa que é um sujeito que é maduro, que graças a Deus encontrei alguém que não me dá trabalho, né? Às vezes uma mulher que passou por homens que traíram, que foram abusivos, caras, sei lá, evasivos, imaturos. É claro que quando ela encontra um homem adequado, ela pode pensar, esse homem não me dá trabalho, enfim. Mas muitas vezes é a coisa do eu domino esse sujeito. Ele não me dá trabalho por causa disso. E aí a relação, ela já começa, muitas vezes, sem ter o conteúdo pessoal. Eu não estou me relacionando com uma pessoa, eu estou me relacionando com um tipo de pessoa. Eu já falei aqui, tem um vídeo meu falando, você quer dividir a sua vida com uma pessoa ou você quer estar em um relacionamento? É isso que eu falo nesse vídeo, tá? Mas enfim, o que acontece é que o que eu quero que fique na sua cabeça agora, todo esse vídeo que eu falei aqui, é o quê? Nossa vida não passa à margem das pessoas, mas com as pessoas. A nossa felicidade conjugal não passa subjugando as pessoas, mas amando as pessoas, convivendo com as pessoas. A educação dos meus filhos não passa por meio do autoritarismo de uma ordem que deve ser obedecida, senão ele é castigado. Não. A relação com meus filhos passa pela convivência e o amor com meus filhos. Então a gente não consegue melhorar de vida sem as pessoas. A gente melhora de vida e a gente é feliz com as pessoas, por meio das pessoas. Então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes o relacionamento é como se fosse uma nuvem e você é um aviãozinho. Que bonito. Você passa numa nuvem, beleza, tranquilo, até que chega uma tempestade. O que a galera Red Pill feminista fala? Quando chegar uma tempestade, você dá a meia volta para trás. Não entra. Não, ou você tenta ao máximo contornar. Mas se eu ao máximo contornar, eu vou perder tempo de vida. Não interessa. Você é um avião que merece só passar por nuvenzinhas fofas. Entende? E o que é realmente um relacionamento? É você passar por dentro da turbulência de uma tempestade. Porque você precisa passar. Porque aquele é teu caminho. Você não vai desviar sua rota. Então o que acontece é o quê? Muitas vezes no relacionamento, nós somos colocados em situações em que são, às vezes, morais. São dificuldades afetivas, emocionais. A gente criou aí um plano com a pessoa e você começa a perceber que a pessoa ela já não está mais querendo viver o plano que ela dividiu com você, ela está mudando de ideia, ela mudou de religião, ela se converteu, você é um cara ateu, você pode ter passado por isso, ou você, minha senhora, daí o seu marido vai lá, a sua esposa vai se converte para uma igreja, você fala, puta, cara, era tudo que eu não queria. Sim, o que dá pra gente fazer é a margem, tá? É a margem. Eu não vou mais me relacionar, eu não vou ficar mais com quem eu gosto, eu não vou arranjar mulher que ganhe mais dinheiro do que eu não vou... Eu vou cortando as minhas possibilidades para eu tentar passar a margem e passar ileso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, em algum momento, isso vai te alcançar. Eu não estou dizendo, tá, minha senhora, eu não estou dizendo que se o relacionamento está horrível, você tem que manter no seu relacionamento. Não estou dizendo isso. O sujeito igual a namorada do cara do Campari. Tá certo denunciar, pô.
Você é casada, não sei qual que é a sua religião, você não precisa ficar dentro de uma relação em que você está apanhando. Eu sei que isso às vezes pode parecer óbvio para quem não está passando por essa situação, mas quem está dentro dessa situação precisa escutar isso. Você não precisa e você não deve passar por isso. Você não tem. Isso não é amor. Como eu disse, é dominação, autoridade que já chegou à violência, tá bom? Mas o que eu quero dizer aqui é, se você está passando por alguma dificuldade, a gente tem que prestar atenção que dificuldades fazem parte dos relacionamentos e elas não vão ser solucionadas. Muitas vezes a gente pensa assim, se eu tivesse casado com outro fulaninho, eu gravei um outro vídeo aqui, será que o amor não ficou para trás? Eu tô até com o dedinho assim. Será que o amor não ficou para trás? Porque às vezes a gente tá com uma tensão, a gente olha para trás e fala, deveria ter ficado com o meu segundo namorado, deveria ter ficado com o meu terceiro namorado, o fulaninho da academia, ele daria um ótimo namorado diferente do meu, coisa e tal. Se você tá namorando, dá pra você testar, né? Dá pra você largar um e ficar com o outro. Mas aí você tá casado, você tá com toda uma estrutura, entendeu? E fica nesse si. O que eu quero dizer é, a gente não vai conseguir, se você quer se relacionar, tá? Porque eu acho que assim, as pessoas que estão me seguindo aqui já têm um pouco de bom senso. Se você está vendo esse vídeo aqui até agora, é porque você está interessado em relacionamento. Então, se você quer se relacionar, entenda, é com as pessoas. É com as pessoas, não à margem das pessoas. É o que eu sempre digo, um relacionamento ele funciona por convergência, não por divergência. Então, se teu marido está passando por alguma dificuldade, se tua esposa está passando por alguma dificuldade, não é deixando ela de lado ou fazendo o jogo do silêncio ou do desinteresse que você vai resolver. É sentando, conversando. Mas Jota, isso dá muito trabalho. Dá trabalho para um cacete. É por isso que, é a última frase que eu coloquei aqui. Amor é sacrifício, é se sacrificar. E você, se você tem filho, você entende isso. A gente sacrifica por filho. Agora, muitas vezes a gente olha para o marido, para a esposa, a gente não quer sacrificar um ponto. O que ele fizer eu faço, E às vezes ele está numa fase de bosta. Às vezes ele está com a cabeça girando de 1000 coisas. Já aconteceu comigo, com a minha esposa. E com a graça de Deus, comigo, na maior parte das vezes, porque também minha esposa não é de ferro, na maior parte das vezes, quando eu estava meio desorientado, por coisa da questão financeira, por causa de preocupações, ela conseguiu me ajudar, ela não entrou no mesmo esquema do espelho. Você vai ficar bravo comigo, eu vou ficar bravo com você. Não. A mesma coisa o inverso. Às vezes a esposa está passando por dificuldades, às vezes são questões hormonais, às vezes é questão, de menopausa, às vezes é uma questão em relação com fertilidade, em relação com o trabalho, não sei o que é que você está passando aí. Mas não adianta você olhar para a pessoa e punir, ficar afastado, ficar exigindo. Não. Quando nós fazemos essa dinâmica de exigência, de punição, esse tipo de coisa, muitas vezes a gente acaba querendo se relacionar com a pessoa apesar da pessoa. É claro, eu tenho que sempre fazer adendos aqui para ninguém me interpretar mal. É claro que se você está passando por alguém, teu marido lá é um cara que faz 2 anos que está lá, briga com todo mundo, não se cuida, é um sujeito que está completamente materialista, xingando tudo. É claro que uma hora você vai quebrar o pau com essa pessoa. É óbvio, com todo direito. Estou dizendo isso. Com todo direito. Mas tente primeiro, ou pense nisso, de que eu não vou conseguir ser feliz com a minha esposa, nem com meu marido, apesar dele. É com ele. Se sua briga for para tentar motivar, porque é o meu último recurso, eu vou brigar com a minha esposa para ver se eu consigo melhorar a nossa relação, maravilha, tá ótimo. Um exemplo que eu sempre dou, o fleumático casado com a colérica, às vezes o fleumático tem que meter o pau na mesa, entende? Ou o inverso, a fleumática casado com o colérico. Para parar um colérico, às vezes tem que escolher suas armas, arranca suas espadas e bora para esse combate. Mas o que a gente tem que pensar é isso. Os meus movimentos no relacionamento não é para dominar, não é para eu me sentir mais confortável, é para que nós, enquanto relacionamento, funcione. Então, nesse sentido, sim. Se for ter que chamar a atenção do marido, vai ter que brigar, vai ter que ter DR, vai ter que conversar, terapia de casal, terapia comigo, se vocês quiserem, o link está aqui embaixo. Se vocês quiserem qualquer coisa, entrar no projeto Minha Vida com Bom Senso também, isso. Mas é com as pessoas. Nós não somos felizes sem as pessoas, apesar das pessoas. Nós somos felizes por meio das pessoas. É aí que nós somos felizes.
É assim que se constrói uma família, pelo menos a minha experiência até aqui, né? Vai fazer 10 anos, faz 10 anos que eu conheço minha esposa, né? Fez 8 anos que estamos casados, eu tô com 3 filhos. Ou seja, o que eu percebi é que todas as vezes em que eu briguei com a minha esposa por uma tentativa de demarcação de território e de sobrepujar o nome? Depois vocês me falam. De me colocar acima dela, entende? Nesse momento, eu não estava convergindo, eu estava divergindo. Agora, quando eu briguei, quando eu conversei, quando eu até mesmo escutei ela me xingar, isso também é uma forma, hein, gente? Uma forma de convergência no casamento é você escutar quieto. O silêncio, quando o marido ou a esposa às vezes estão muito descontrolados e ele vem descontar na gente, o silêncio às vezes é uma forma incrível de amor. Você escutar quieto ali, tipo, cara, tá me xingando sem motivo nenhum, mas eu não vou, deixa, tá ruim. Tá com pressão no trabalho, tá com pressão ali, o pai tá doente, enfim, esse tipo de coisa. Isso também é uma forma de amor. Mas se eu fico em silêncio, se eu converso, se eu chamo para conversar, ou se eu brigo com a pessoa com a intenção de convergir, aí tá certo. Agora, se eu fico em silêncio no sentido de, vai me xingar? Então tá bom, eu nunca mais vou falar com você. Eu vou fazer você sofrer. Aí, meu amigo, não tem nada de amoroso nisso. Não tem nada de amoroso. Mas enfim, até do calvo da Campari a gente consegue chegar em coisas com bom senso. Mas o que eu quero que você fique na sua cabeça aqui, hoje, nesse vídeo aqui, tá? Em que situações você está confundindo poder com amor? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, em tudo que você acredita, em tudo que você tem hoje em dia, né? Que você vê, que você lê, coisa e tal. Pense nessa diferenciação. Né, entre o que é identificar o problema e o que é solucionar esse problema. Porque às vezes a pessoa identifica muito bem e soluciona muito mal. Tá bom? Beleza? É tipo criminalidade. O que faz? Bota todo mundo na parede e mata todo mundo. Não, criminalidade é um problema. Não dá pra matar todo mundo numa paredão, né? Entende? É assim que se cria uma questão autoritária. Certo? Tá? Terceira coisa. Preste atenção nas ideias de autossuficiência. As ideias de autossuficiência que, entre aspas, confirmam a sua realidade, e as ideias de autossuficiência, que na verdade você se sente muito mal. Que você se sente coado por essas ideias de autossuficiência. Entende? E por último, amar, nós não temos como ser felizes num relacionamento, apesar das pessoas. É com as pessoas que nós somos felizes, porque amar é sacrifício. Amar é sacrifício. O que eu tento, tá? Porque obviamente aqui eu não sou modelo para muita coisa. Tem dia que eu sou, tem dia que eu não sou. Tem dia que hoje sim, hoje não. Né? Tava ruim, tava bom, até parece que piorou. Minha vida é mais ou menos assim, parecida com a de vocês. A questão é que, uma coisa que eu penso é assim, se eu precisar me sacrificar, é bom ter sacrifícios para fazer. No final das contas, a minha vida dá trabalho, mas era o que eu sempre quis. Ter filhos, ter uma família, ter conta para pagar, ter vídeo para gravar, ter paciente para atender, enfim. Puta, mas isso dá trabalho? Sim, mas se eu não tivesse isso, eu trocaria tudo isso por 1 bilhão de reais na minha conta? Tem dia que eu diria que sim. Tô brincando. Não quero trocar, mas é 1 bilhão mesmo, 1 bilhão, 1 bi, meu Deus do céu. Não, claro que não, entende? O que eu faria com isso? Minha vida é o sacrifício. Um sacrifício escolhido, um sacrifício bom, que eu sei que cada vez mais, eu espero que cada vez mais seja adequado à minha realidade. Mas é um sacrifício, entende? É isso que a gente tem que pensar. E a gente tem que tirar, a última coisa que eu digo, a gente tem que tirar da ideia, essa ideia de sacrifício. As pessoas acham que sacrifício é você fazer algo que te dói e que não tem valor, tá? Para com essa ideia. Sacrifício é a maior expressão do amor, entende? Sacrifício é que uma mãe faz quando ela salva um filho. Sacrifício é o que um pai faz quando ele trabalha pra cacete pra pagar as contas de casa, entende? É quando você percebe que sim, materialmente, emocionalmente, ali do momento, pode não ser legal, mas, em princípio, em valor, é o seu dever. É isso que é o sacrifício, tá?
Então pare de achar que, ai não, seu amor é um sacrifício. A gente acha isso, né? É o mundo, agora emendei mais um argumento aqui. É o mundo em que eu só tenho que fazer o que me agrada. E se eu vou fazer algum esforço, eu tenho que, toda vez que eu fizer um esforço, meu coração tem que ficar quentinho. Se até Jesus Cristo, o grande Jota, olhou, estava na cruz, olhou para Deus e falou, por que me abandonastes? Se até ele fez isso, aí você acha o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, você acha que você vai, eu vou passar pela vida sendo a alegria das outras pessoas. Não, esquece essa parada. Né? Mas outro dia eu falo sobre isso, tá bom? Mas pense nisso, pense nisso. Amar dá trabalho, e que bom que dá trabalho. Porque se está dando trabalho é porque você está amando. Tá? Faz sentido o que eu disse? Ou você já ficou com raiva de mim, ou você já tá aqui xingando nos comentários? Quero mandar um abraço para meus haters. Pessoas que estão, Jota, você se enganou, você se equivocou, meu Deus do céu, como uma pessoa tão inteligente como você, um moço tão inteligente, mas sem consciência de classe. Vamos soltar essa, velho. Ai, é porque eu reclamei do MST. Maria. Mas enfim, você já tá me xingando ou não? Se você gostou do meu vídeo, vamos lá, gente, vai nos comentários, dá assim, né? Me ajuda a te ajudar, tá? Certamente alguém vai me xingar nesse vídeo. Me ajuda a te ajudar, tá? Vem cá, escreve aqui embaixo, vamos argumentar, vamos conversar, tá? Esse vídeo ficou bem longo, tá bom? Então vamos lá, agradece, se você é de agradecer, manda beijo, manda coração, manda oi, dá um hype nesse vídeo. Tá? E claro, compartilha, tá? Compartilha a prova do Bom Senso Corações Precisam, que muita gente com certeza vai ser beneficiado com essa ideia aqui, porque isso tá rodando na nossa vida há muito, muito tempo, tá? Maravilha? É isso então, meus caros, eu fico por aqui. Não deixe de entrar no meu grupo aqui do Projeto Minha Vida com Bom Senso e não deixe de mandar mensagem caso você queira marcar um horário comigo. É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Hoje fiz uma música para vocês, os queridos Red Pileiros. Quem toma Red Pill, lá pra puta que pariu. Quem curte Red Pill, vai pra puta que pariu. Que puta Red Pill, puta que pariu. Red Pill. Curte Red Pill, vai pra puta que pariu. Quem curte Red Pill, vai pra puta que pariu. Quem curte Red Pill, vai pra puta que pariu. Quem curte Red Pill, vai pra puta que pariu. Gostaram? Já desafinou pro violão. Quem curte Red Pill, você nunca mais vai esquecer essa música. Quem curte Red Pill, vai pra puta que... É isso, minha gente, tá? Abraço. Tchau, tchau.